A paz do Senhor, povo de Deus, povo do grupo Chamados para Adorar. Deus esteja abençoando a sua vida, a sua casa e toda a sua família para a glória de Deus. Isso que vos fala é Cícero José e eu estou aqui para trazer uma mensagem da parte de Deus para as nossas vidas. Mensagem essa que traz edificação para a gente a cada momento, pois nós sabemos que Jesus é fiel e justo para nos abençoar. A palavra nos ensina a buscar. A Bíblia diz: buscar-me-ei. Amém, queridos? Buscar-me-ei. Eu vou ficar com esse tema de busca a palavra de Deus. Eu dei uma pausa na minha fala para que dê um ar de reflexão para você. Você sabia que quando Jesus cria o homem, ele não cria o homem com palavra, ele faz o homem com as suas mãos. Existe uma mensagem que diz que todas as coisas Deus ele cria com palavra. E se ele quisesse, ele tinha dito que haja o homem, que o homem venha a ter vida, venha a se formar do barro, isso faria. Porque ele tem o poder sobre as mãos, ele tem autoridade sobre as mãos, ele tem autoridade e ele poderia fazer isso. Mas a Bíblia nos traz o exemplo de fé. E nós vemos que todas as coisas que foram criadas com palavra foi por intermédio da fé. Fé na palavra de Deus. O próprio Deus, ele é a testificação da fé. E nós vamos ver que a palavra vai dizer que todas as coisas foram criadas por intermédio da fé. E nós sabemos, meus amados e queridos irmãos, que isso nos traz testemunhos vivos de que nós podemos conseguir o nosso milagre através da fé. Essa mensagem bíblica passada para a gente nos últimos dias é uma mensagem criteriosa, uma mensagem de valores que nos ensina a ter integridade com Deus. Existem muitos debates nos últimos dias sobre as coisas que Deus fez, vários questionamentos que são questionados: por que Deus, por que Ele sendo dono de todo o poder, por quê? Com muitos porquês. Mas a Bíblia diz que Ele é glorificado. Todas as coisas que Ele fez e faz até hoje é para que o seu nome a cada dia seja glorificado. Até mesmo quando Ele pediu a Abraão o seu filho em sacrifício, era primeiro para testar Abraão, segundo para que o seu nome fosse glorificado. E nós vamos entender tudo isso quando a palavra de Deus nos descreve que Ele é dono de todo poder, que toda honra e toda glória é dele, e para Ele são todas as coisas. Ele deixa claro na sua palavra que Ele é o Senhor, o seu nome é este, e Ele não permite que ninguém receba o louvor que só Ele merece. Quando nós falamos em louvor, nós podemos citar simplesmente músicas, canções, mas nós podemos também nesses conjuntos de coisas, nós podemos também, queridos, juntar louvor com glórias, com honras, com glorificação, aquele que tem o direito de receber. Tudo é uma forma de se expressar. Quando nós entendemos
a vontade de Deus sobre a igreja de Cristo na terra, sobre a igreja de Cristo, nós vamos entender que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Todas as pessoas, até mesmo os ateus, ele vive no mundo por causa de uma fé. Mesmo não acreditando em nada, ele ainda tem fé. Não dá para descrever aonde está centralizada a fé do ateu, mas ele tem fé, ele vive, porque Deus sempre dá uma oportunidade para a pessoa se arrepender dos maus caminhos, se arrepender dos vossos pecados. E todas as coisas foram feitas por intermédio da fé. Existe muitas questões, porque se Deus é onipresente, é onisciente, Deus tem a onisciência, Ele sabe todas as coisas. Por que que Ele provou a Abraão? A Bíblia me diz que o Senhor, Ele prova ou seja, Deus prova a quem Ele ama. Ele castiga também a quem Ele ama. A diferença do castigo que Deus dá para o ser humano é quando Deus castiga ou prova o ser humano, Deus não deixa o ser humano sozinho. Existe uma história que fala de um pai que o seu filho errou feio em um certo momento, em um determinado momento da sua vida, e foram prestar queixa a esse pai. E ele deu a sua palavra, ele disse assim: olha, pode deixar que o meu filho não vai mais cometer coisas desse tipo, eu garanto. E Deus falou com o seu filho, Deus disse assim: olha, meu filho, eu vou te castigar porque você fez isso e você não deveria ter feito isso. Mas, meu filho, se preocupa não, que você não vai ficar no castigo sozinho. E Deus colocou o filho em um porão da casa. Ele disse: você vai ficar no porão. O filho chorou muito, disse: papai, eu não quero ir, lá é muito escuro. E quando foi à noite, o pai disse: está na hora de ir para o castigo. E ele foi, ele entregou um travesseiro para o filho e escondeu outro na sua retaguarda. E foi, quando chegou lá no porão da casa, ele disse: meu filho, eu disse para você que você ia ficar no castigo, porque você cometeu algo que não devia ter cometido. Mas eu não disse que você ia ficar sozinho no castigo. Você não vai ficar só, vou ficar contigo. Ou seja, todos os pais que educam os seus filhos, a Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve trilhar, e quando ele crescer, ele nunca se desviará dele, nunca vai se desviar. Lembre-se, quando você colocar o seu filho no castigo, fique junto com ele. Fique junto com ele, isso é um exemplo bíblico. Você vai aprender isso na Bíblia. Tem vários pais que estão educando os seus filhos de forma errada. Sempre que eu colocava a minha filhinha de castigo, eu sempre fiquei com ela no castigo. Isso serviu de exemplo, porque a primeira impressão é a que fica. Ela vai crescer com isso na mente. Ela não vai esquecer dos ensinamentos que o seu pai deu. Mesmo que às vezes a gente não consiga estar junto todos os momentos, mas isso é um ensinamento bíblico. E nós vamos entender, queridos, que a cada momento Deus vai abençoar a gente. Muitas mães, muitos pais estão sofrendo hoje, mas eles estão colhendo aquilo que eles plantaram. Por quê, queridos? Se você educou seu filho de uma forma, isso é fruto da sua colheita. Isso é fruto, ou seja, isso é fruto da sua plantação. Isso é a sua colheita. Você tem que colher. Um dia isso vai se findar, mas um momento difícil, ele tem que permanecer até o último momento. Então, o exemplo de fé, você foi criado por mão divina, pelas mãos de Deus. Mas todas as coisas antes de você foi criado com palavra. Exercite a fé, busca o Senhor, procure a direção, e Deus ele vai te dar a melhor direção para a sua vida. Que Deus possa estar abençoando você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Este foi o momento bíblico de hoje, uma gotinha de exemplo para nossas vidas. Que Deus em Cristo vos abençoe com a bênção do maior milagre. Eu sou Cícero José e sempre procurando aprender juntinho com você. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, a sua família, a sua casa, para a honra e glória do Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Um abraço a todos.